você tem uma empresa, você não precisa de bolsa, você precisa de cliente. Eu costumo dizer que tem um pouco também de aprender nas ruas, na prática, né? Então eu garanto que eu vou produzir o conteúdo e você vai exibir ele da forma correta. Quando a gente criou esse produto em 2005, pra você ter uma noção da amplidão, não existia smartphone. Né? O telefone celular era aquele que você abriu o flip, não tinha vídeo, não tinha foto, não existia chamada de vídeo, não existia YouTube. E aí acho que a gente pegou o nascimento da indústria dos eventos corporativos, que é aquilo que a gente gosta de fazer. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a No Centro do Palco, o podcast do Expo Center Norte. A gente convida toda semana um profissional do nosso setor de eventos para contar a sua história, para falar um pouco da sua visão sobre o mercado. E hoje eu estou com um convidado bastante especial, desses que cresceram no nosso setor, que dá orgulho de saber a trajetória e que a gente quer muito saber como que foi a história dele e como ele chegou até aqui. Eu tô com o Arnold Correia, da Atmo Digital, e que agora ele tem um ecossistema, até anotei aqui, Experience Tech. Tá muito chique, Arnold. Seja bem-vindo. Muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela calorosa apresentação. Tô honrado. Prazer estar com vocês aqui no Center Norte, que a gente gosta muito. Verdade, gente, aqui eu já vou fazer 10 anos no Expo Center Norte, Arnold. Acho que eu também devo te conhecer há uns 10 anos, né? Uhum. Porque a gente se conheceu, acho que através da APAS, né? Com todo o trabalho aí que a Atmo vem fazendo ao longo dos anos, né? Com outros eventos. E aí já nos cruzamos aqui algumas vezes, né? Verdade. E, Arnold, então vamos começar pelo começo. Redundante mesmo. Aonde tudo começou. Como que você veio parar aqui no setor de eventos, né? Você está há 35 anos com a Atmo, não é pouco tempo, não é pouca coisa e não é a mesma Atmo, né? É uma Atmo que nasceu de um jeito e foi só se desenvolvendo e crescendo até chegar hoje, né? Nessa Experience Tech, um ecossistema, ou seja, unindo forças, unindo empresas, projetos, iniciativas. Como foi no começo? O que você queria estudar? O que você queria ser quando crescer? Bem, eu costumo dizer que esse negócio aqui é um negócio orgânico, né? A gente nasceu e tá no mesmo flow dele, desde da primeira ideia até hoje. O que mudou um pouco é o público e como a gente faz. Quando eu era garoto, eu tinha uma banda, tocava guitarra, eu não era um virtuoso, mas eu era o cara que vendia os shows pra banda. Então, eu acabei ficando nesse negócio. Você queria ser músico? Conta isso pra gente, porque eu já tinha começou vontade de legal. ser músico. Eu tinha vontade de ser músico. Mas, graças a Deus, eu não tive o talento suficiente. Porque senão eu estaria lá trabalhando de música em qualquer coisa. E aí... Pera, eu vou ter que te cortar, não vou aguentar. Você queria ser músico aonde? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, daqui da Zona Norte de Santana. Então tô aqui e a gente viveu, né, o momento do rock nacional, os anos 80. Ah, que legal! Né? E nessa época, em 86, eu era músico. Acabou que minha banda não deu certo. O cantor foi ser cabeleireiro e eu acabei virando empresário de banda de rock. Fui vender shows para bandas de rock. Foi o começo da carreira, foi bem bacana. E aí a gente precisava ter uma empresa. Foi quando nasceu o nosso negócio, que nasceu chamando Subway Eventos. Mas quando que foi isso? Quantos anos você tinha quando você tocava guitarra? Na época da banda eu tinha 15, 16 Era anos. adolescente. Mas eu fundei a empresa com 17 anos. Tá brincando? E essa empresa, nessa época, você tinha que ser emancipado para poder montar o negócio. Então, não era como hoje. Hoje você pode ter uma empresa com qualquer idade, né? É porque isso não estava fechando a conta. Você era adolescente e você abriu uma empresa. É isso aí. Como que você conseguiu isso? Essa empresa foi fundada, eu tinha 17 anos. E a gente pegou e começou como empresário de banda de rock. Na sequência, não deu muito certo esse negócio de ser empresário. Depois de uns 2 anos e meio, era uma vida meio bagunçada, louca. E eu tinha um cliente, que era um clube que me contratava, comprava shows da gente. E eu acabei propondo para o clube, era um clube da Polícia Militar, então o presidente era um coronel, para a gente montar uma domingueira, né, uma discoteca aos domingos. E que tocava o que na domingueira? Aí tocava qualquer coisa. Você tocava tudo. Aí você já era empresário. Eu não era, mas eu queria mudar, né? Eu queria ter um negócio mais próprio. Aí acabei montando essa domingueira no clube. Teve muito sucesso, que é o Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Na Zona Norte a gente tinha 4 mil. Nossa, é muito famosa a domingueira de lá. Todo domingo. Pera, Arnold, eu vou ter que perguntar de novo. Teve uma época que tava na moda ir lá no pagode no domingo.
Eu nunca fui desse... O pagode veio depois. Veio depois. Então, primeiro, você que fundou lá Domingueira, eclético, com rock e vários tipos de música, é isso? Dance music, né? Dance music. Foi bem bacana, foi um começo aí de empreendimento e tal. A gente ficou lá, depois em paralelo a gente tinha uma outra domingueira também, né? E aí começava a nascer essas coisas do evento. Mas quando mudou o governo, o clube acabou trocando o comandante geral e a gente acabou perdendo esse contrato. E eu fiquei com um monte de equipamento, né? Sem meio ter o que fazer. E fui fazer festinhas. E aí coincidiu de fazer uma festinha... Acabei dando sorte também com o negócio de festinha. Acabei fazendo uma festinha pro pessoal, que na época era dono do Banco Real e dono do Transamérica. E aí conheci o Dr. Aloysio Farias. Ele estava lá, a festa era da neta dele. E eu estava no domingo no hotel, fui dar uma olhada na área de eventos, né? E aí tinha uma montagem do Banco Itaú. E eu acabei indo falar com o dono do banco. Falei com a pessoa que chegou lá, por coincidência era o presidente do banco na época, estava assumindo. E aí eu falei, pô, por que não faz isso aqui diferente? Ele gostou das ideias, me recomendou para o banco, a gente acabou fazendo eventos do Banco Itaú depois por muitos anos. Na sequência, a gente acabou conhecendo o pessoal da Americanas, que trouxe a Walmart para o Brasil. Um dos primeiros eventos que a gente fez aqui no Expo Center Norte, da Walmart, há mais de 20 anos atrás, a gente pegou uma sequência de fazer eventos grandes aqui. E aí... acabei mudando para o negócio de evento empresarial, juntando o quê? Juntando uma paixão por música, entretenimento, tecnologia, comunicação, e acho que a gente pegou o nascimento da indústria dos eventos corporativos, que é aquilo que a gente gosta de fazer. Não tenho dúvida, e até preciso falar pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá tocando uma música aqui de fundo e um barulho de montagem, mas é que o nosso estúdio fica aqui no Expo Center Norte, a gente tá tendo a montagem de uma feira, né, de um evento, então vai acontecer essas intercorrências. Mas vamos lá. Aí aquele Arnold que era músico, tinha aquele sonho, virou um empresário da banda, ajudou a criar uma domingueira que depois virou importante lá na DPM, né? E aí enveredou aqui para outros eventos e criou a sua própria empresa. Você trabalhava sozinho nessa época ou você tinha alguns amigos que te apoiavam? Como era isso? O negócio nasceu pequeno, como todos os negócios, né? Mas a gente foi... ao longo dos anos empreendendo, chamando pessoas, né? E foi evoluindo. No final, meu primeiro funcionário é nosso funcionário até hoje. Tá Ele saiu, voltou algumas vezes, mas continua trabalhando com a gente, né? E é um amigo, era um cara que eu conheci com um negócio de música. Um dia veio trabalhar com a gente, depois saiu para empreender, depois voltou, né? Então, a gente teve a visão, talvez, de também, no nosso negócio, a gente tem uma cultura muito forte, né? E a gente gosta de fazer o upgrade social nas pessoas. A gente acredita muito em pessoas... a frase é polêmica, mas a gente acredita em pessoas ordinárias que fazem coisas extraordinárias. Então, também pegar gente simples, ensinar o que a gente pode fazer de melhor e transformar essa pessoa em alguém valioso, sempre teve no nosso DNA. E acho que isso é um diferencial do nosso negócio, falando de equipe. Sim, muito legal isso. Porque o nosso setor, ele proporciona a gente formar pessoas, né? Não tem pessoas prontas no mercado de eventos. A gente realmente faz parte, né, da formação. A gente forma e... então coloca a pessoa no mercado de trabalho. Mas me fala uma coisa, aonde você buscou a sua formação? Porque você era um jovem, e aí começou a empreender de uma forma bastante natural, com um viés daquilo que você gostava, né? Talvez, acho que por aí veio o seu sucesso, né? Você começou com algo que você gostava, que você era apaixonado. Aonde você aprendeu a administrar? Aonde você buscou este know-how? Então... costumo dizer que se você montar um timeline, a minha vida não se encaixa no timeline. É um negócio complexo, eu sou um cara intenso, tá? Mas eu, na época das bandas, eu fazia administração de empresas no Mackenzie, levei minha faculdade basicamente indo no dia das provas, dando um jeito de passar e tal, não me dediquei nada. E o meu único amigo de faculdade da época, que hoje trabalha num grande banco, ele enchia o meu saco, falava, cara, a Price abriu vaga de trainee, vamos trabalhar lá. E eu falava, cara, para com isso, eu tenho empresa. E quando acabou o curso, e foi a mesma que tinha acabado a domingueira, eu tinha a sensação, quase que uma síndrome do impostor, de não ter aprendido nada na faculdade.
E aí eu fui fazer uma pós-graduação. Na época tinha um curso na GV que chamava SEAG, que é o que hoje as pessoas chamam de MBA, né? E nem faz tanto tempo assim. Aí eu fiz o SEAG. E no SEAG, talvez eu tenha conhecido a pessoa que mudou. Enquanto eu estava no SEAG, conheci uma amiga que fazia graduação e ela me apresentou um cara que estava dando bolsas. E aí esse cara, quando eu fui pedir uma bolsa para ele, ele falou, pô, você tem uma empresa, você não precisa de bolsa, precisa de cliente. E aí me apresentou para Lojas Americanas. Na sequência, a Lojas Americanas trouxe a Walmart. A Walmart me ensinou muitas coisas. Olha as portas se abrindo. A gente pegou a companhia chegando no Brasil. Então, assim, eu costumo dizer que tem um pouco também de aprender nas ruas, na prática, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui administrador de empresas pelo Mackenzie, que depois eu fiz essa especialização na FGV, ao mesmo tempo eu estava recebendo a melhor companhia do mundo, a maior companhia do mundo no Brasil, startando, era uma startup. Então eu inaugurei as 37 primeiras lojas da companhia, tinha a oportunidade de aprender muito com eles, e aí veio uma formação que a gente usa essa palavra na Atmo até hoje, né? Que é o training on the job. Tipo, eu aprendi como? Eu aprendi trabalhando. Na prática. Eu acho que isso ajudou muito a gente também a viver com um negócio com base nas coisas que a gente viveu. E qual que era o produto que você vendeu para essas empresas corporativas no primeiro momento? Porque aqui eu estou fazendo a conexão do que era o empreendedorismo, de você organizar ali pequenos eventos, primeiros sociais, entretenimento, e de repente você migrou para o corporativo. Qual era o produto? Como que você fez esse funding? Aonde você buscou recursos também para você conseguir entregar o produto? Conta um pouco para a gente. A gente acredita muito numa solução completa para o cliente. Então, o nosso primeiro produto lá atrás, que era o produto da nossa empresa de tecnologia até hoje, né, era um produto onde a gente tinha som, luz, projeção e conteúdo. Então eu garanto que eu vou produzir o conteúdo e você vai exibir ele da forma correta. O maior problema quando você produzia um conteúdo no passado, estava muito caro e chegava na hora de exibir ele dava errado, né? E nada como um evento. O evento é o negócio mais perecível do mundo. Sim. Ou acontece naquela hora ou não acontece mais. Então a gente garantia que a gente ia produzir um filme e ele ia ser exibido do jeito correto, causando todas as sensações que ele foi pensado na sua produção, naquele público que assistisse. Isso mudou muito, né? Porque você tinha uma estrutura de uma empresa de som, uma empresa de luz, uma empresa de imagem e uma produtora de vídeo. A gente juntava tudo isso junto chegou com esse pacote. Entregando o pacote numa época que ninguém fazia isso. Exatamente. Da onde veio essa ideia? Da onde veio essa sacada de falar, eu vou fazer diferente? Eu acho que tem um pouco a ver com a nossa, primeiro, com a nossa experiência antes como cliente, quando a gente era o produtor da banda. Depois, no dono da discoteca, você tem que entregar uma solução completa. E muito também, no final, a gente acabou lendo muitas coisas e adota uma metodologia que chama Delta Model, onde a experiência do cliente é o que interessa. E você só tem como proporcionar a experiência se você levar a solução completa. E acho que foi uma sacada, a gente passou a dar mais segurança para o cliente, né? Quantos eventos grandes a gente passou a fazer, não só operando audiovisual, mas criando uma abertura diferente, criando uma performance junto com um vídeo, tipo, levando algo a mais e falando, olha, eu vou fazer a parte técnica, eu vou criar, eu vou produzir, eu vou executar isso para você. Então isso mudou. E você estava nesse momento sozinho ou você tinha um parceiro, você tinha sócio? Como que você trabalhava? Não, a gente tocou esse negócio Porque sozinho. Você deveria trabalhar 24 horas por dia, domingo a domingo? Eu trabalho, né? Né? A gente acredita que o trabalho tem que ser 24/7. Tá certo. Se você me chamar, eu tenho que estar pronto para te responder. E isso tem que ser divertido, não pode ser doloroso. Sim. Mas a gente teve sorte de trazer gente boa para trabalhar com a gente e tal. E até 2008, a gente não tinha sócios. Em 2008, a gente tinha um outro produto já, era um produto mais bacana, a gente criou uma TV via satélite, né, para poder ampliar o horizonte dos eventos, e aí nasceu a Subway Link, que a gente fazia o quê? Instalava anteninha parabólica nas unidades do cliente. Antena parabólica. E fazia um programa ao vivo. Um programa de televisão, um evento sendo transmitido. O cliente faz o evento uma vez por ano. A gente chegou à conclusão de que se ele tivesse a oportunidade de semanalmente ou quinzenalmente estar reciclando a mensagem com o público dele, essa mensagem seria mais perene. E aí, 2005. Em 2005 a gente teve o primeiro cliente, que foi o Magazine Luiza,
para montar a TV. Era isso que eu ia te perguntar. Você, então, fez parte dessa história da criação da TV Magalu? A gente criou o projeto, levou para eles, né? E a Luiz Helena apoiou, né? A Luiz Helena e Fred na época. É um super orgulho, super, né? Não, pra você ter uma ideia, esse projeto está no ar, é o mesmo projeto até há 20 anos. Todas as quintas-feiras, religiosamente, a gente tem um programa ao vivo, né? Que faz o quê? Um alinhamento do time. Né? Então, se você entrar na loja lá de Belém do Pará, de Franca, do interior de São Paulo, ou aqui do Center Norte, você vai ter o mesmo tipo de atendimentos, o time vai estar falando a mesma língua e o cliente vai se sentir sempre numa mesma loja da mesma empresa, entendeu? E como que hoje, você começou aquilo lá atrás com as parabólicas, e hoje, para chegar em Roraima, para chegar no Acre, para chegar no Nordeste, ou seja, para chegar no Sul, e hoje, ainda usa parabólica para algumas regiões ou não é 100% streaming, internet? Como funciona? Quando a gente criou esse produto em 2005, para você ter uma noção da amplidão, não existia smartphone. Né? O telefone celular era aquele que você abria o flip, não tinha vídeo, não tinha foto, não existia chamada de vídeo, não existia YouTube. E a gente falava ao vivo. Nossa, e parece que foi ontem, parece que foi ontem. Parece que foi e a gente tinha o quê? A gente tinha uma estrutura de televisão, né? Concessão da Anatel, licença de transmissão, carros transmissores, né? Tudo isso fez com que a gente chegasse nos pontos mais remotos do Brasil. A gente chegou a ter mais de 17 mil pontos corporativos instalados em variados segmentos, bancos, indústrias, lojas, farmácias, né? Mas em 2010, a gente teve um cliente que era a Vigor, e a Vigor precisava falar com os vendedores que não estavam em escritórios. Então não tinha como a gente instalar as parabólicas para esses vendedores. E aí a gente lançou uma plataforma que chamava, já na época, Atimo Live Mobile. Né? Aí você só colocando os nomes chiques. Porque a gente ia falar no celular. Né? Esse produto depois a PM de São Paulo utilizou, a Vigor usou. Bem, dá para fazer uma lista de centenas de clientes que passaram a utilizar. E foi o nosso primeiro pé para transmissão usando internet, né? Uma transmissão de streaming. E aí, quando a pandemia chegou e todo mundo teve vontade de fazer as lives, a gente já estava pronto há muito tempo, né? E hoje a gente basicamente não tem mais operação de satélite. Satélite é uma coisa muito bacana, mas muito cara, exige uma manutenção. E a internet, eu acho que ela chegou num ponto onde está todo mundo... Hoje você já consegue chegar com a internet em todos os pontos. Consegue chegar, e o usuário também já tem um pouco de noção de como administrar. Então a gente ampliou o número de clientes usando a nossa plataforma própria de transmissão de lives. E qual que foi, em todo esse período que você está aí, imagina, é uma jornada que não acaba, né? Você acabou de falar que até hoje, se precisar, trabalha 7x7, 365 dias, enfim, 24 horas, que é a nossa vida dos eventos. Mas qual que foi, assim, um momento que você fala, esse fez eu dar uma virada na empresa? Foi esse momento, ou foi esse projeto que fez a empresa crescer? Eu vou te falar que é um projeto. Eu acho que assim, ao longo da jornada do nosso negócio, a gente teve muitas oportunidades. Mas se eu for colocar alguns turning points do negócio, eu acho que tem um período muito importante que em 2006 eu me tornei empreendedor Endeavor. Eu queria chegar aí. E a Endeavor mudou a nossa vida do ponto de vista de visão, do ponto de vista de escalabilidade, do ponto de vista da gente ter uma divisão do sonho mais clara com as pessoas, né? E eu acho que aí a gente gastou um pouco da energia e colocou dentro dos nossos comportamentos nessa época um comportamento que eu gosto muito, que assim, não é o que acontece quando eu tô lá, é o que acontece quando eu não tô lá. Porque se eu estiver no evento, eu, pessoalmente, eu tenho certeza que ele vai ser maravilhoso, né? Mas o importante é que o evento seja maravilhoso sempre, independente de quem vai estar lá. É a marca Atimo, é o nosso padrão de serviço que vai estar lá. Isso fez com que a gente ganhasse, primeiro, a oportunidade de escalar o negócio e a oportunidade de gastar um pouco de energia também, vendo outras coisas que estavam acontecendo. Lembra que o nosso negócio, né, a base dele, ela está investida em tecnologia e criatividade. Poxa, a gente precisa saber o que está acontecendo
dos 4 cantos do mundo, independente do mundo ser redondo, para poder entender o que a gente pode fazer no próximo ponto para o nosso cliente. Sim. Nosso cliente são sempre empresas AAA, são sempre clientes muito exigentes, são clientes vanguardistas. Então, a expectativa do nosso cliente, que é uma companhia grande e de vanguarda, é que a gente leve ideias mais criativas e mais modernas para eles. Então, assim, eu acho que essa oportunidade da Endeavor abriu a minha cabeça para fazer 1000 coisas. Eu vou querer explorar um pouquinho aí, né? Acho que você falou uma coisa importante para quem está assistindo, que é: eu preciso garantir que tudo que está acontecendo quando eu não estou no evento esteja relacionado à marca, ao padrão de qualidade, à experiência da minha empresa, no caso, a Atimo, né? Eu achei isso muito legal e acho que fica aqui para quem está assistindo a gente. Mas eu sei também que muita gente tem curiosidade de entender o que é esse processo Endeavor. Você está há muitos anos, você ainda continua, né? Eu acho que você passou de mentorado também a mentor, né? Queria que você contasse esse processo. O que é Endeavor? Como que você conseguiu entrar, porque não é fácil ser selecionado? Como que você conseguiu permanecer e até se tornar agora uma referência e um mentor dentro do programa? Você pode contar um pouquinho para quem está assistindo a gente? E o quanto isso influenciou, né, a Atimo? É assim, a Endeavor é hoje a maior organização de empreendedorismo do mundo. Né? A Linda Rothenberg, que é a fundadora, teve essa ideia nos Estados Unidos, apoiou 3 argentinos, que foi onde a Endeavor nasceu. Né? Os 3 foram empreendedores de muito sucesso. O primeiro deles foi o primeiro bilionário da Endeavor, que criou a Patagon, muito parecido com o que é a XP hoje, mas nos anos 2000. Né? O segundo foi o Mercado Livre, né? Que hoje é um dos maiores varejistas do mundo. Que na Argentina era a Remate, ou derremate.com, uma coisa assim, depois virou Mercado Livre. Mercado Livre e depois Mercado Livre, né? E o terceiro era a OfficeNet, que depois foi vendida para Staples, que é o Andy Freire, foi ministro na Argentina, é um cara super reconhecido em Harvard e tal. Assim, eu acho que a Endeavor, ela fomenta o empreendedorismo dando o quê? Ela não aporta capital. O aporte da Endeavor é um aporte intelectual e de networking. Então ela pega uma pessoa muito simples como eu, que nasceu aqui na Zona Norte, né, leva você para Harvard, para Stanford, para Tel Aviv University, te apresenta para as melhores pessoas do mundo, né, te atualiza e aí faz você entrar num processo de pensamento. Muitas vezes, para quem vem de origem muito simples, você não tem um acesso. E esse acesso ela consegue fazer. Lógico, depois tem uma sequência de capital e tal. Então, a primeira coisa é esse processo seletivo. Por si só a gente já ganha. Na minha época o processo, você tinha 10 reuniões de second opinion, né? Pô, eram 10 reuniões que cada uma delas era uma aula, com os melhores caras do Brasil, assim, que você possa imaginar. E depois você cai no roadmap deles, né? E aí eles passam a te ajudar. O processo inteiro da Endeavor até hoje, a gente está há 20 anos como empreendedor Endeavor, é um processo de você aprender e ensinar. Né? Então a gente recebe muita orientação e a gente também fica aberto no give back de dar muita orientação. E eu acho que empreendedorismo pode mudar o Brasil, né? Acredito muito nessa bandeira do empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo do Brasil melhorou muito. Eu acho que o empreendedor no nosso setor de eventos melhorou muito. Com a pandemia a gente acabou conhecendo outros concorrentes, mas que a gente está concorrente no sentido de correr junto, estamos aqui no mesmo mercado, né? E a gente vê que existe um desejo de se criarem empresas mais sólidas, mais perenes, né? E é isso que a gente aprendeu na Endeavor, e a gente torce que o setor de eventos aconteça a mesma coisa também. Sim, e se você fosse dar uma dica para quem está assistindo a gente e tem essa vontade, esse desejo de empreender no setor de eventos, seja com qualquer coisa, pode ser montagem, audiovisual, prestação de serviços, até espaço a eu aqui, né, querendo ter mais concorrente, né, espaço para eventos. Qual é a dica que você dá para esse empreendedor do nosso setor? Eu acho que o setor de eventos, ele tem 2 coisas muito importantes numa balança, que são meio kamikaze, né? Uma delas é que é um negócio que você tem que realmente estar aberto a 24/7. Não é o trabalho mais tranquilo que você possa escolher. É um trabalho para quem gosta realmente de friozinho na barriga, de ter atividade
em horários adversos. Tem que ter disponibilidade de tempo, não tem jeito. Não tem jeito. Esse é um negócio qualquer atividade no nosso setor tem que ter disponibilidade de tempo. É da natureza. Sim. Por outro lado, eu considero o setor mais divertido do mundo. Tipo, a oportunidade de aprendizagem que você tem nesse negócio, ela é incrível, né? Eu costumo dizer, Nath, um dia a gente está num grande banco, outro dia a gente está numa startup de entrega de alimentos, outro dia a gente está num grande varejista, no outro dia a gente está numa companhia de cosméticos, no outro dia a gente está num negócio de alimentos, assim, é incrível. Se você estiver lá só prestando atenção, né, eu não tenho dúvida, se eu fosse pagar para ouvir tudo que eu ouvi com o cliente me pagando, o dinheiro não dava, entendeu? Olha, então assim, você fica inteligente. Verdade. Né? Então é oportunidade, é diferente de você trabalhar num lugar onde todo dia é a mesma coisa, uma hora a fonte de conhecimento acaba. Aqui não, aqui é aberto. Então é um setor onde você vai trabalhar muito, vai se divertir muito, e se você tiver com a cabeça e o coração aberto, você vai aprender demais. Não conheço outro negócio igual a esse. Olha, eu também não. Eu até fui entrevistada por um podcast da hotelaria semana passada, e aí me perguntaram sobre o setor, né? Aqui, hotelaria, você tem que ter o sangue na veia, né? Também uma dedicação, 24 horas, 365 dias. E em eventos, como é? É a mesma coisa, o mesmo sangue que corre aqui, corre também em eventos, né? E muito mais amplo, porque a gente tem acesso a conteúdos que a gente nunca imaginou que ia ter. E é isso que você falou, com o cliente pagando para a gente ter acesso. Muito legal. E você acha que para esse empreendedor que tem essa disponibilidade de tempo, que tem essa curiosidade, essa vontade de estar, o que ele precisa para dar o passo inicial e abrir uma empresa no nosso setor? Pouco juízo. Pouco juízo, boa. Olha a melhor dica. Eu acho que é vontade de fazer as coisas bem feito, né? O setor de eventos, ele é um setor que está pujante, né? Você vê o número de eventos no Brasil, cada dia que passa você tem mais eventos, faltam espaços, faltam bons profissionais, né? Mas eu acho que tem que ter entregas verdadeiras, né? E a primeira coisa é entender, que eu acho que talvez seja a maior dificuldade no nosso segmento, né? Que você tem que ter uma cabeça de empresa, não uma cabeça de profissional autônomo. Né? Olha a dica importante. O camarada não pode começar o negócio e comprar uma Ferrari achando que aquele dinheiro é dele, entendeu? Acho que você tem que entender que é um negócio, ele requer investimento, ele requer atualização, ele tem as variáveis desse negócio, elas não são ortodoxas. Elas são muito grandes, né? Os números que a gente movimenta em eventos são muito grandes. Exatamente. E da mesma forma que você fala, hoje você tem esse valor, mas o investimento tem que ser proporcional, né? Isso mesmo. Muito legal. E o que você está vendo neste momento? Depois eu vou voltar aqui na história, que eu quero chegar na parte na qual a Atmo vira uma agência também, né? Não só entrega o serviço, eu quero chegar lá. Mas o que você está vendo hoje no nosso mercado, em todos os eventos que você está entregando, que é legal, que é uma tendência, que é algo que está acontecendo, que você fala, isso faz um evento ser diferente, isso faz um evento ter sucesso. O que você está vendo? Olha, eu acho que assim, o setor nos últimos anos evoluiu muito, né? A primeira coisa é que eu acho que os eventos híbridos, eles continuam sendo uma grande oportunidade para todo mundo. O híbrido vai permanecer? Com certeza absoluta. Você pode estar num lugar limitado, vamos pegar o caso de vocês aqui, né? Eu monto um espaço com um evento para 5, 6 mil, 7 mil pessoas, eu posso colocar o universo no híbrido, isso é muito bacana. Eu acho que também tem uma oportunidade gigante, é que o nível dos speakers nos eventos, a gente é focado em evento corporativo, a gente atendia empresas, né? O nível dos speakers mudou muito, né? Os speakers são reais. Né? Um tempo atrás, se você parar para olhar... O que é isso, reais? Se você parar para olhar, antigamente a gente chamava uma celebridade, alguém para vir contar alguma coisa. Nada contra a celebridade, eu adoro ouvir o Bernardinho, ouvir o Flávio Canto, né? É muito legal. Sim. Mas eu acho que nos setores você também tem autoridades que aprenderam a fazer aquilo. Então o nível dos speakers, ele mudou muito. Você está trazendo hoje profissionais que fazem a mesma coisa que você, né, em outro segmento para dizer o que ele tem. E com a digitalização, você pode trazer alguém que está lá em Israel, perto da guerra, para falar ao vivo com a gente aqui no evento. Entendeu? Está mais aceitável. Então eu acho que assim, o field do evento ele mudou. Ele está mais amplo. Então eu acho que tudo isso favorece demais a gente. A outra coisa é a oportunidade para as marcas. A gente tem vivido uma experiência no nosso negócio de
dar a oportunidade das marcas que fazem parte, os stakeholders, fazem parte do negócio do nosso cliente, estarem em contato com os seus colaboradores no momento mais efusivo do ano para o colaborador, que é quando ele se reúne, todo o time, e sente a energia. Né? Nossos clientes, isso é muito legal, nossos clientes, né? normalmente, eles têm capilaridade. Então, você pega uma companhia que tem 3.000 lojas e a pessoa está lá isoladinha na loja dela, ela se sente o comandante de um negócio de 8 pessoas. Mas quando ela chega e vê que tem 6.000 pares, ela sente a grandeza daquilo, ela volta energizada. É uma oportunidade também das marcas estarem falando com o seu público do dia a dia. Né? Então eu vejo que o evento se ampliou, as pessoas entenderam a importância das pessoas. E eu dedico isso à rede social. As pessoas estão muito conectadas, mas as pessoas sentem falta também de se encontrarem com outras, de ter um contato real, não só o contato virtual. Então, acho que uma coisa alimenta a outra, entendeu? Nossa, eu super concordo. Tudo que a gente tem ouvido aqui dos nossos entrevistados é que evento presencial nunca vai morrer, que a gente precisa desses encontros, nós precisamos desses encontros, né? Até aqui a gente gravar, fazia algum tempo que a gente não se encontrava, é tão gostoso a gente fazer essa troca, né? Troca de informações, saber como está o mercado, se atualizar, muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, eu vou voltar um pouco aqui para a história, linkando com o que você acabou de falar, né? Essa necessidade de evolução do mercado, o mercado ter evoluído para o híbrido também, e esse híbrido é algo que veio para ficar, não temos dúvida, e aí você ampliou o foco de atuação da Atimo, né? Você até então era um fornecedor de soluções completas, não só do equipamento em si, né? Você entregava aí uma solução completa e diferenciada para o seu cliente, e aí você ampliou, você encontrou uma oportunidade e passou também a produzir e organizar e ajudar os seus clientes a organizar o seu próprio evento. Como que foi essa decisão? Conta pra gente aí como é que foi o processo da ideia e da decisão até você fazer essa virada. Legal, eu acho que assim, a base da decisão, ela é a mesma de quando a gente montou o negócio lá atrás, é de entregar uma solução completa, né? Ao longo dos anos, a gente conseguiu fazer isso, talvez esteja no nosso jeito de fazer as coisas, é ter o cliente como uma espécie de continha. A Atimo não é aquela empresa que atende várias empresas e vai trocando e tal. A gente cria relação. Então a gente tem um grupo de alguns clientes que a gente acompanhou o crescimento deles, né? Eu costumo dizer para o time que a gente tem que saber o vocabulário do cliente. Cada empresa tem o seu vocabulário. E com a evolução dos negócios, eu acho que um pouco da nossa evolução pessoal também, não só minha, mas do time que está comigo do meu lado, a gente percebeu que o nosso cliente era um cliente um pouco diferente. Então, ele sentia falta de ter um parceiro, agência, que entendesse o negócio dele, não como um predador de uma oportunidade, mas com foco nos interesses dele e que tivesse o vocabulário dele. E a gente sentiu que havia uma oportunidade da gente também entregar mais. Aí, sabe quando o universo conspira a favor? Aí a gente tinha, em alguns momentos a gente nasceu de um desejo, depois a gente tentou fazer uma aquisição, e aí depois a gente se associou a 2 amigas antigas que já estavam nesse negócio também, que pensam um pouco parecido, e a gente começou a oferecer uma solução completa para o cliente, né, onde a gente cria, planeja e executa o evento dele de toda forma. Eu acho que aí nasceu a agência Atimo. Que legal. E as amigas, dentro das amigas próximas estava a Letícia? Com certeza, né? Então tá bom. A gente viu essa oportunidade de oferecer mais para o nosso cliente, mas com o mesmo DNA. Entendeu? O nosso cliente é o cliente de negócio, né? A nossa agência, talvez ela não vá ser a agência de fazer uma super promoção de ativação no Parque do Ibirapuera, né? A gente é uma agência de ajudar a empresa a falar mais. Eu costumo dizer para os meus amigos que assim, a nossa agência ela sabe fazer 3 coisas. A gente ajuda a vender mais, a gente ajuda a disseminar a cultura e a gente ajuda a fazer o planejamento estratégico descer. É B2B puro, entendeu? Mas o que mudou na sua vida como empreendedor em fornecer o equipamento, a solução e também fazer essa organização e às vezes até a venda, né? Tem alguns clientes que você também faz a comercialização para ele devido à expertise da equipe que você tem hoje. O que mudou na sua vida como empreendedor? Eu acho que são fases do empreendedor, né? A gente teve alguns
algumas oportunidades ao longo da carreira de investir em outros negócios e depois de conhecer outro tipo de produto, aí conhecer outro tipo de pessoa, e aí olhar um pouco para a indústria, um pouco como se a gente estivesse na sacada. A gente também teve o presente de Deus de ter um time bom para tocar as coisas no dia a dia, para a gente poder olhar de fora o que está acontecendo e com tudo isso empacotado, fazer uma proposta de valor melhor para o nosso cliente. Né? Então, eu acho que como empreendedor, eu acho que fez parte da evolução. Não vou ficar me autopromovendo, mas a inquietude, né? Você está inconformado com o teu estado atual, não no sentido negativo, no sentido de buscar sempre uma evolução. Eu acho que ele abriu essas portas para o nosso negócio. E aí você falou de inquietude, que isso acho que é comum entre todos os empreendedores, né? Qual que é a sua inquietude do momento? O que é que hoje você está pensando que você fala, eu tenho que resolver, eu tenho que criar, eu tenho que fazer? O que tá rolando aí? Eu tenho uma porção de sonhos. Quero saber. Um sonhador maluco. Mas eu acho que assim, o que a gente mais quer, esse negócio tem 35 anos, né? Mais de 90% das empresas do Brasil morrem com 5 anos. A gente continua há 35 anos fazendo basicamente a mesma coisa. A gente entrega uma experiência de evento para o cliente. Seja qual for o tipo de evento, ele mudou, mas é a mesma coisa. Eu tenho 2 filhos, nenhum deles estão envolvidos no meu negócio. O sonho que a gente tem agora é de deixar esse negócio para a posteridade ficando maior com as pessoas, né, com o time, entendeu? Em equipe, mas fazendo ele ficar grande e ajudando a padronizar isso até para o Brasil. Eu acho que existe uma oportunidade de formalização dos negócios para a gente como nunca teve. Então, assim, é dar escala para ele de forma proporcional ao que o mercado merece. Muito legal. E assim, vou pedir mais uma dica. Você que está aí muito envolvido nos grandes eventos corporativos, né, que acontecem aqui em São Paulo, até no Brasil, uma dica para fazer um evento corporativo de sucesso. Eu acho que você tem que ter, primeiro, um sonho para compartilhar, você tem que ter liberdade com o seu time, convidar as pessoas e dar volume para ele, tem que contratar a empresa certa para te ajudar a coordenar. Eu conheço você já tá querendo fazer a propaganda. Mas é pensar onde, como e para quem, sempre com muito carinho. Um evento corporativo, ele é um investimento muito significativo para a empresa. Significativo o quê? No que você vai colher depois. Se você plantar as melhores sementes, você vai colher os melhores frutos, entendeu? Não existe como ter um negócio grande com uma equipe desalinhada. E o que a gente gosta de fazer para o nosso cliente é deixar o time como se fosse uma grande banda, assim, volta lá no início, então, tocando junto. A sua grande dica aqui está nas pessoas, com né? A gente volta aqui nesse time coeso, nesse time alinhado. Acho que essa é uma grande dica aí, que não é uma dica antiga que todo mundo sabe, difícil é aplicar, né? Verdade. Difícil é conseguir chegar nesse estado da arte dessa equipe que entrega, né? O que a gente espera. E você está envolvido muito em tecnologia, né? Afinal, a Atmo chama Atmo Digital, né? Você acho que foi um dos primeiros a fazer estúdio para podcast, estúdio para gravações na pandemia. Você me convidou para ir lá conhecer, a Letícia também, foi muito legal, né? A gente ir lá conhecer. Onde você busca, qual que é a sua fonte para você buscar, né, as tendências, as novidades e se atualizar e atualizar a sua empresa em relação à tecnologia? A gente tem algumas fontes, eu gosto de fazer um mix disso, tá? Uma delas é a Endeavor, que a gente tem encontros aí regulares, internacionais, né? A Endeavor hoje está em 58 países. A outra eu faço parte de uma outra organização, que é o IPO, Young Presidents Organization. Sim, eu conheço o IPO. Eu recebi um grupo deles aqui no Center Norte. Isso. Porque o Grupo Baumgart faz parte também, né? E eu recebi. E aí o Otinho é próximo. E aí, assim, o IPO também inspira muito. Você tem a oportunidade de conviver não só com o empreendedor, porque na Endeavor você convive com o empreendedor. No IPO você convive também com executivos. Então você tem líderes, você tem empreendedores, você tem empresários de famílias, você tem executivos, né? E esse conjunto abre muito a cabeça. Então a gente vai, né? Eu gosto muito de estar próximo da academia. Estou envolvido no OPM de Harvard, estou envolvido na Fundação Estudar e gosto muito de gente jovem, né? Então, assim, o jovem também deixa a gente reciclado sobre as tendências. Eu acho que é muito importante você fazer esse mix.
Olha, é verdade. A gente tem um estagiário, eu vou até mencioná-lo aqui, o Ramon. Tem 18 anos, acabou de fazer 19, na verdade. E ele é uma fonte pra gente inesgotável aqui de tendências em relação à tecnologia. É impressionante o que ele traz aqui pra gente. Então, a gente tem que ensinar os mais jovens, mas a gente também pode e deve aprender com eles, né? Com certeza absoluta. Tá bom. Olha, antes da gente prosseguir aqui para o nosso ping-pong, que a gente tem um ritual. A gente faz as perguntas, conhece um pouco da sua trajetória, da sua visão e depois vai para o ping-pong. Mas eu não posso ir para o ping-pong sem conhecer uma história engraçada ou um perrengue chique que você passou nesses últimos 35 anos na Atmo. Ah, já foram muitos, hein? Ah, você tem que escolher um ou dois aí para apresentar pra gente. Eu vou escolher um perrengue chique, é uma história engraçada. Engraçada hoje, né? No dia não era muito engraçada, né? A gente, no auge da pandemia, a gente tem um cliente muito querido, que é a Rinode, né? Rinode é um negócio de marketing multinível, né? Sim. O evento faz parte do negócio do marketing multinível. Ele precisa reunir pessoas, mas na pandemia não dava. E aí o cliente chamou a gente, brifou, e a gente tinha que fazer algo grandioso. Então a gente resolveu fazer uma live do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Nossa, meu Deus. Rinode Internacional, no Brasil inteiro. Então a gente falou, pô, vamos fazer a live das lives. Né? Tinha um nome, esqueci o nome agora. Até o Marcelo, que hoje trabalha no nosso time, mas na época era nosso cliente na Rinode, tem até a tatuagem do nome do evento. Né? A gente pegou e fez uma live, montou uma cenografia linda lá no Pão de Açúcar. E seriam 2 dias de live. E a gente ativou a cidade do Rio de Janeiro inteira. Então você tinha bicicletas com a marca da Rinode, você tinha stand, sorveteiro, aviãozinho passando, muita coisa de realidade virtual. E seriam 2 dias para essa live que teve mais ou menos uns 480 mil viewers simultâneos. Nossa! Então o primeiro dia a gente montou aquela coisa, tudo lindo, funcionando e tal. Mas quando acabou o dia, deu um dilúvio. E aí? O que aconteceu? Pô, a gente não pensou que poderia ter chuva, né? E aí aquele dilúvio derrubou tudo, o Pão de Açúcar não tem estrutura, era água, acabou a energia, a cenografia foi para água abaixo, e a gente falou, e agora? Aí montamos tudo, uma correria, mandamos material de São Paulo para poder montar no hotel e fazer no dia seguinte no hotel. Nossa, e o que era para ser 2 dias de live linda lá no Pão de Açúcar, teve um dilúvio que destruiu tudo. Então a gente fez um dia de live linda. E o outro aí dia na parte da manhã no hotel. Mas aí o que aconteceu? De repente, ao contrário de toda a previsão do tempo, acho que São Pedro olhou e ficou com dó da gente, o céu abriu, pegamos o cliente, voltamos lá pro Pão de Açúcar de novo. Então a gente teve de tudo um pouco, foi super intenso e ficou na nossa história, né? Um negócio lindo, atingiu o objetivo do cliente, mas assim, foram como se aqueles 48 horas não acabassem nunca, entendeu? Isso não é um perrengue chique, gente, é um perrengue dos perrengues. Já começou até a me dar um negócio aqui, imagina a correria. Meu Deus, Eu tive muitos, tá? Se você tiver mais algum aqui que você quiser trazer, a hora é agora. Todo mundo quer saber. Mas tá bom, acho que esse perrengue já valeu por 2 ou 3. Vamos lá, então a gente já vai encaminhando aqui pro ping-pong. Eu faço aqui uma pergunta e aí você me responde, simples assim, tá bom? Eu só tenho uma dúvida, você é da Zona Norte, nascido também aqui na Zona Norte? Então você é nascido, criado... Sou quase que um embaixador da Zona Norte. É isso que eu ia falar, nascido, criado, empreendido na Zona Norte. É isso aí. Muito bom, então você é dos nossos, daqueles que tem Zona Norte ZN tatuada, né? É isso mesmo. Mas eu ia te perguntar então, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste ou Zona Leste? Não tem sentido, né? Zona Norte de longe, né? Olha só, aqui a gente tem o maior shopping da América Latina, o melhor. Já gostei. A gente tem o aeroporto privado, no coração dos 2 aeroportos de São Paulo, a rodoviária. Vamos ter agora o maior parque da cidade de São Paulo. Verdade. Que é o Parque Campo de Marte. Né? Fora toda essa oportunidade que a gente tem aqui, então acho que assim, isso aqui é fenomenal. Né? O restaurante mais alto de São Paulo, o único giratório. Então, assim, verdade. Você acredita que eu nunca fui? Minha convidada, então. Meu Deus, eu preciso ir. Nunca fui. E agora a gente tem... O boteco mais premiado de São Paulo. O boteco mais premiado de São Paulo. E agora a gente tem a Cidade Center Norte, é isso aí. Que é um novo empreendimento imobiliário, né, do nosso grupo, que já está sendo um sucesso. Mas vamos voltar então para o ping-pong. Eu só quis esquentar aqui, porque eu sabia que a resposta, óbvio, né? Então vamos lá. Uma frase ou um pensamento que te guia. O que te trouxe até aqui não te levar até lá. Muito bom. Um adjetivo que te define.
Sonhador. Qual a característica mais importante em uma pessoa? Honestidade. Essa não dá para passar. Primeira coisa que você faz quando você chega ao trabalho? Agradeço a Deus de estar mais um dia no nosso negócio. Qual é a trilha sonora da sua vida? Ou um ritmo musical que você gosta? Que você já deu um spoiler lá atrás, rock anos 80, vamos ver se continua. Sem dúvida alguma, Dream do Van Halen. Tá bom. Um hobby? Eu tenho muitos, hein? Mas eu gosto muito de vinho, né? E gosto muito de ciclismo também. Mas acho que vinho para mim, é o melhor hobby que existe. A gente vai ter a ProWine daqui uma semana, é só vir aqui visitar. Malu, convida o Arnold para vir aqui. Família. É a base de tudo, né? Um ídolo ou uma referência para você? Jorge Paulo Lemann. Uma viagem inesquecível. A que eu não fiz ainda, né? Que seria para? Eu gosto de todas, gostaria? mas a inesquecível é Israel. Eu adorei conhecer Israel, acho que assim, é um lugar fenomenal. Torço para que tenha paz, para que as pessoas possam visitar. Bora lá. Um sonho. Ver esse negócio completar 100 anos. De 35 para 100? Uau! Então os filhos têm que assumir aí também, né? Vamos ver como é que caminha. Uma cidade para fazer eventos. São Paulo. São Paulo. Um evento para visitar. SXSW. Uma experiência única. Pessoal, profissional, você escolhe. Eu acho que aí é Bordeaux. E a Bordeaux, na França. Tá, uma desculpa, vamos voltar então. Uma experiência. Uma experiência única, a viagem para Bordeaux. Muito bom. E agora a gente já está encaminhando aqui para o nosso final. E aí eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que a gente finaliza sempre o nosso podcast. A gente vai te colocar aqui na cápsula do tempo e vai levar você lá para sua adolescência, quando você era um músico, que estava com a sua guitarra na mão, que tinha um sonho, que tocava bem, que tinha uma banda ali que foi mais ou menos, mas que você, além de ser músico, começou aí o seu primeiro momento de empreendedorismo. Se você pudesse voltar nessa cápsula do tempo e conversar com esse Arnold, o que é que você falaria hoje para ele? Eu falaria para fazer as mesmas coisas que eu fiz, viu? Falaria, olha, segue em frente nos seus sonhos e vá adiante que vai dar tudo certo. Eu acho que eu sou um premiado na vida em conhecer gente legal, em fazer as coisas que eu gosto, em poder contar a minha história inteira para todo mundo sem páginas coladas, né, em resolver problemas que têm que ser resolvidos. Então, assim, não mudaria nada. Que legal. Olha, sabe o que é mais legal? É quando a gente ouve esse tipo de depoimento, né? Que a gente olha para trás e a gente sente que valeu a pena. Né? Com todos os altos e baixos, com todas as experiências, e valeu a pena. Arnold, então eu só tenho a te agradecer. Obrigada por ter não só aceitado o convite, mas ter aqui aberto toda a sua experiência, contado pra gente toda a sua visão de negócio. Te agradeço muito. Obrigada. Se você quiser falar alguma coisa para quem está assistindo, fica à vontade. Eu só agradeço pelo convite. Obrigado pela oportunidade, parabéns por tudo que vocês têm feito aqui na nossa região, no nosso setor e no Brasil. Acho que a cidade Center Norte é só mais uma expressão de tudo que a família Malgatti, o Center Norte construiu aqui em Santana. Isso é tudo muito lindo. Muito obrigado, viu? Legal. Bom, então a gente vai se ver em breve, né, nos eventos, Arnold. E eu convido vocês a continuarem assistindo o nosso podcast, a indicar para os amigos, para os colegas e a convidá-los a assistir aqui a experiência do Arnold, que trouxe tanta coisa legal pra gente. E hoje a gente falou muito sobre empreendedorismo no nosso setor, tá bom? Cheio de dicas. Obrigada, até a próxima sexta-feira e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um abraço!